Olá, turma! Estamos na quinta aula de Serviço Social na área de Saúde, Previdência e Assistência Social, com o tema Serviço Social na área de Saúde, onde observamos que o objetivo da aula é justamente conhecer a atuação do serviço social na política de saúde. E falar de serviço social na área de saúde é contextualizarmos sua inserção desde os primórdios, quando o serviço social estava inserido nas santas casas de caridade, onde existia a questão do cuidado como caridade, curativo. Então, o serviço social ele era inserido desde desta época, mas, porém, todavia, a saúde ela tinha um outro papel dentro da sociedade. Ela não tinha um papel como visto a partir da década de 80, como visto em relação à Constituição Federal, depois da reforma sanitária, que passou a ser visto como uma política de direito. Então, a década de 80, ela vem marcar para os profissionais do serviço social uma época de maturidade de um projeto hegemônico para a categoria, que foi a questão do projeto de ruptura, como nos mostra Neto e Bravo, que, porém, todavia, esse estado de amadurecimento, ele foi muito hegemônico e engendrado no interior da categoria. Então, a maioria dos profissionais que tinham essa vertentes mais de intenção de ruptura, com a aproximação do marxismo, bebendo da fonte e não de autores secundários, que falavam sobre Marx. Então, esta categoria ela começou a adentrar nas obras diretamente de Marx, sem atravessador, digamos assim, sem mediador, sem ser na visão de fulano, e sim de Marx, na própria visão de Marx. Então, essa maioria desses profissionais que tinha esta nova postura, essa intenção de ruptura com o conservadorismo que existia anteriormente na profissão, ela era uma categoria, um pessoal que estava muito dentro das universidades. Então, teve poucas articulação dos trabalhadores que estavam realmente na ponta, trabalhando na área de saúde, com o movimento da reforma sanitária, porque essas pessoas que tinham essa postura, essa nova postura mais crítica, essa nova postura de intenção de ruptura com aquele velho conservadorismo, eles não se encontravam efetivamente na ponta do serviço, Eles não sentiram na pele a necessidade desta mudança, dessa, vamos dizer assim, desse engajamento neste movimento de reforma que estava ocorrendo. Então, segundo esses autores, eles observam que as alterações dentro do trabalho institucional, elas foram muito incipientes. E com isso houve uma insuficiente produção das demandas postas na prática em termos de saúde. Por quê? Porque quem estava à frente, não se mobilizou, para que ocorresse uma mudança real em termos de produção efetiva no campo do trabalho do serviço social dentro da saúde. Então, quem tinha essa visão mais crítica estava dentro das universidades, estavam nos debates acadêmicos. Então, foi uma mudança muito endógena, foi de dentro da profissão e não fora, e não nos movimentos da sociedade, na conjuntura
de toda a movimentação que estava ocorrendo fora do contexto profissional, mesmo que envolvendo o contexto profissional. Então, entendendo este progresso, né, dentro da profissão, é necessário também entender que a Seguridade Social no Brasil, pós-Constituição Federal de 88, ela passou por alguns processos, né? E dentro desses processos existiam dois projetos com a questão do neoliberalismo, que avançou principalmente na década de 90, né? Então, existiam dois projetos em vigor dentro da sociedade, o projeto privatista, né? E o projeto da reforma sanitária. O projeto privatista vem requisitar assistência social, entre outras demandas, a seleção socioeconômica dos usuários, a atuação psicossocial por meio de aconselhamento, ação fiscalizatória aos usuários dos planos de saúde, assistencialismo por meio da ideologia do favor, né? E predomínio de práticas individualistas. Então, esse projeto privatista exigia do profissional esta postura. E o projeto da reforma sanitária, ela já apresentava outras demandas, que era a questão da democratização dos acessos às unidades e aos serviços de saúde, estratégias de aproximação das unidades de saúde com a realidade, trabalho interdisciplinar, ênfase nas abordagens grupais, não mais individualista como privatista, acesso democrático às informações e estímulo à participação. Então, o pós-88, ele traz um outro campo de atuação para o profissional do serviço social e traz esses projetos que estavam à tona dentro da sociedade. E a inserção do serviço social dentro da política de saúde, ele mobilizou, né, todos os órgãos, instituições da categoria para uma padronização de, vamos dizer assim, de postura, né, nesta política para todos os profissionais. Então, existe uma cartilha do Cefes, que ela é extremamente importante, sempre cai em concurso público, então é interessante que todos tenham à mão, sempre observem, leiam e tirem suas dúvidas, porque ela é muito importante, realmente ela traz os parâmetros para a atuação do assistente social na política de saúde. Então, essa cartilha, ela traz 4 eixos bem interessantes para essa atuação. O primeiro eixo fala sobre atendimento direto aos usuários. O segundo fala sobre mobilização, participação e controle social. Terceiro, investigação, planejamento e gestão. Quarto, assessoria, qualificação, formação profissional. Ou seja, são eixos que estão interligados para uma atuação propositiva, crítica, né? Com realmente uma postura ética e padronizada, né? Porque não adianta eu sou assistente social, mas eu estou em uma área, então eu vou atuar como eu quero. Aí eu vou para, aí meu colega se forma e vai para a mesma área, não, mas não é assim. Todos temos que seguir um padrão, né? Então, o Cefes, que é o Conselho Federal de Serviço Social, ele vai trazer esses nortes desta atuação, a necessidade dessas posturas para que haja uma conversa, né, entre a lei que regulamenta a profissão, o código de ética e nossa atuação. Serviço social na atenção básica e especializada.
A atenção primária em saúde caracteriza-se pelo conjunto de intervenção no âmbito individual e coletivo. Então, a atenção primária em saúde, ela vai ser caracterizada por um conjunto de intervenções, tanto no âmbito individual, do indivíduo, né, dos usuários, como no âmbito coletivo, certo? E sempre vai envolver, no caso, a questão da promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Promoção em saúde, prevenção da saúde, diagnóstico, tratamento e reabilitação. E o Ministério da Saúde, no âmbito dessas instituições que ofertam esses serviços para a população, ele preconiza uma equipe mínima, né, que deve ser composta por médico, enfermeiro, agente comunitário de saúde e auxiliar de enfermagem, para que esses serviços eles sejam ofertados de forma digna, né, universal e com equidade, certo? Então, essa equipe mínima, ela não é composta por necessariamente um assistente social, o que é uma pena, porque na política de saúde, as principais diretrizes, né, dessa política, ela está centrada justamente na atenção primária em saúde. Porém, a atuação do assistente social, ela é mais na alta e na média complexidade. Existem alguns municípios, né, exemplo, Campina Grande, todo estratégia de saúde da família tem que ter um assistente social, por questão de ser uma situação de educação permanente em saúde, né? Então, toda unidade básica é obrigatório ter um assistente social, dentre as equipes mínimas, né, que são estabelecidas, e o assistente social, ele é por lei municipal, né, inserido nessa equipe mínima. Então, vai depender da realidade do município, mas diante do Ministério da Saúde, o assistente social ele não compõe essa equipe. Então, o serviço social na atenção básica, essa atuação, ela inicia-se de forma muito isolada, né? Porém, com a criação do NASF, ocorre uma expansão dessa atuação na atenção básica, né? Porque os profissionais do serviço social passam a defender sua participação nas unidades básicas de saúde como equipe mínima da estratégia de saúde da família, para assim assegurar institucionalmente a participação de diferentes profissionais de saúde, né, na política. Por quê? Porque o serviço social ele é inserido na classificação brasileira de ocupação como sendo um profissional da área de saúde. Tanto é que existem doutorados, mestrados, né, que saúde pública, aí é para profissionais de saúde. Aí você vai fazer a inscrição, tem lá o código de classificação brasileira de ocupação. Aí você vai lá e coloca o código da profissão, porque cada profissão que é inserida nessa classificação vai ganhar um número, né, um código. Né? Então, o serviço social é 251605, eu acho que é isso. Mas a gente pode estar pesquisando direitinho, mas aí você insere, automaticamente eles já sabem que você é uma pessoa graduada em serviço social e que está pleiteando uma vaga para o mestrado em saúde pública. Por quê? Porque é uma profissão inserida, né, como sendo uma profissão de saúde, certo? Então, a resolução do CEPES também 383 de 99, né, vai caracterizar o assistente social como profissional de saúde. Então, o serviço social, o assistente social, ele é caracterizado
como sendo um profissional de saúde, extremamente importante para a atuação na atenção básica, principalmente por se tratar de uma parte da política que vai falar sobre prevenção, promoção e que o assistente social ele passa a ser um educador em saúde, né? Educador permanente para a saúde da população. Então, sendo a política de saúde a política que mais absorve mão de obra de assistente social, né? É válido salientarmos que a atenção especializada é o local em que mais há profissionais atuando. Então, o assistente social vai atuar nos hospitais, nessa atenção especializada, colocando-se entre a instituição e a população, a fim de viabilizar o acesso dos usuários aos serviços e benefícios. Para tanto, o profissional utiliza-se das seguintes ações: plantões, triagens ou seleção, encaminhamento, concessão de benefícios e orientações previdenciárias. Sua maior demanda é justamente usuários terminais e seus acompanhantes, né? Onde sempre importa de UTI, né? Quem já teve, né, algum parente nessa situação ou necessitou ir visitar alguém, observe que importa de UTI, sempre a assistência social vai dar notícia aos acompanhantes, né, sobre horário, ou sobre como está, ou sobre que hora o médico vai passar, e, enfim, vítimas de violência, doação de órgãos e tecidos, e também na questão dos óbitos. E os óbitos, eles são bem polêmicos, porque por muito tempo o assistente social foi visto como o profissional, né, que estava ali para dar notícia de óbito às famílias, o que não é sua atribuição. Então, assim, ainda existe uma disputa, né, porque alguns profissionais ainda se submetem por necessidade, por falta de informação, não sei, a realizar esse tipo de atendimento. Então, essa informação de óbito não é papel do serviço social, certo? Ele pode até acolher a família, né, dar instruções, ver questão de velório em termos de a pessoa não tem condição, então vai mobilizar a Secretaria de Ação Social, se for o caso, do município daquela pessoa, né, dar as orientações, fazer algumas orientações nesse sentido, né, não mais além do que realmente é sua atribuição, certo? Então, essa atenção especializada, ela é a que mais absorve realmente mão de obra do assistente social em termos de políticas de saúde. Uma coisa bem interessante que o Cefes vem a mostrar, que a professora apontou na aula, é a questão da alta hospitalar, alta médica, alta a pedido e alta social, que são situações que devem ser observadas com cuidado por parte da equipe multiprofissional. Por quê? A equipe ela tem que andar sempre de mãos dadas e deve unificar as informações na instituição. Pois já aconteceu uma situação, né, de uma senhora que estava interna, uma senhora idosa e que não tem família, né, e que estava já de alta, mas que ninguém havia ido visitar ela e que, segundo constava, ela morava sozinha e que ela já estava de alta e não podia ficar ali, porque necessitava desocupar o leito. Como no hospital não existia equipe
psicossocial, o que fizeram, né, como sempre, caminharam para o CRAS. E aí vai a assistente social do CRAS descobrir cadê essa família, né, fazer todo esse trâmite para que essas altas elas sejam unificadas, né, e que o paciente ele receba as altas sem nenhum prejuízo, né, que a família seja ciente de que o seu parente está em casa, necessita de cuidado, que todos sejam orientados e que o hospital, o médico, né, vamos dizer assim, o médico ele não pode simplesmente dar alta e vai embora, né? Então teve toda uma situação que necessitou de um cuidado maior, de uma averiguação, para que as altas elas fossem unificadas e dadas todas ao mesmo tempo, para que o usuário não sofresse nenhum tipo de danos em sua ida para casa. Então, isso é a situação que acontece. É necessário ter essa unificação de informação, né? E por isso que tem até na situação problema que a professora passou, a questão de ir no prontuário, né? Fazer direitinho as anotações, notificar a equipe, né? Fazer uma intervenção e retificar o caráter do atendimento em equipe para que todos entendam a importância deste trabalho multiprofissional. Serviço social e saúde mental. Para entendermos sobre a atuação do serviço social dentro dessa área da saúde, que é a saúde mental, se faz necessário entendermos um pouco sobre a trajetória da saúde mental no Brasil, né? Começando sobre a questão da reforma psiquiátrica, que desde a década de 70 mobiliza a sociedade para a sua efetivação, né? Por quê? Porque anteriormente a essa reforma, principalmente a Lei 10.216, o que existia em termos de saúde mental, de cuidado para com os pacientes dessa área, era exatamente uma falta de cuidado, né? Era um maltrato generalizado. Por quê? Porque os pacientes eles eram submetidos a um tratamento desumano, né? Onde muitas vezes eles eram trancados em celas e esquecidos, né? Inclusive tem um livro, eu não lembro exatamente se é de Amarante, mas que mostra uma figura, né? Onde depois da reforma o hospital ele foi desativado. Então tinha uma ala que estava lá necessitando de reforma. E eles tiraram, né, o azulejo, na época que era azulejo, da parede. E essa retirada dessa parede, era tipo uma maca, era tipo uma cama, né? Quando foi tirado, tinha a marca de uma pessoa que simplesmente havia falecido e havia sido esquecido. Então demorou tanto tempo que a marca do corpo da pessoa ficou naquela pedra, né? Então, quando foi tirado os azulejos, estava lá a marca do corpo da pessoa, porque simplesmente eles eram amarrados, eles eram amordaçados, eles eram trancafiados e muitas vezes eles eram esquecidos, acabavam morrendo e passavam muito tempo para serem retirados daquela situação, certo? Então existiam muitos maltratos, né, na época anterior a este processo de reforma. Muitos hospitais psiquiátricos eles foram desativados justamente por conta disso, né? Os manicômios eles deixavam as pessoas criavam piolho lá, então existia uma falta de higiene, uma falta de cuidado, né? Então começou a ser desativado a partir da Lei 10.216, que é a lei
que vem a tratar sobre os direitos da pessoa com transtorno e redirecionar, né, o modelo assistencial em saúde mental que era ofertado, né, começou a ter uma territorialização, os indivíduos começaram a ser tratados em seus territórios, né, onde começou a existir os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, né, começou a existir outros equipamentos que não apenas os hospitais psiquiátricos. Os hospitais, aos poucos, eles foram desativados, certo? Então, essa reforma, ela é uma conquista para os usuários do sistema de saúde, principalmente os usuários de saúde mental, né, devido a essa humanização que começou a existir a partir dessa reforma, certo? Então, houve também avanços em termos de leis, né, que começaram a regulamentar esse novo modelo assistencial que passou a existir. Então, a portaria 251 do Ministério da Saúde, ela vem estabelecer diretrizes para assistência hospitalar em psiquiatria no SUS, porque os leitos psiquiátricos, eles ainda existem, mas aí foi estabelecido que os hospitais devem contar com pelo menos um assistente social para cada 60 pacientes, com 20 horas de assistência semanal distribuída no mínimo em 4 dias. Então, existe um modelo diferenciado. Quando o paciente está mais alterado, está em surto, necessita de uma medicação venosa, necessita de um cuidado maior, ele não vai ficar em casa, né? Existe todos os hospitais, eles são separados por lei, 2 leitos, dependendo da sua capacidade, para pacientes psiquiátricos, né? Porém, todavia, as equipes elas não são preparadas para esse recebimento, né? Já aconteceu um hospital receber uma paciente psiquiátrico e todo mundo com medo, porque realmente eles não têm preparação para receber esse tipo de paciente. E o paciente ele necessita desse cuidado, né? Então, acabou que na situação em questão o paciente fugiu e ninguém nem viu, né? Deu graças a Deus, porque a mulher estava surtada e graças a Deus que ela foi embora, estava todo mundo com medo, né? Então, existe a lei que regulamenta, mas não existe a preparação da equipe, né? Nesse sentido, desse acolhimento, desse atendimento, né? E também, muitas vezes, essa equipe, ela fica desprotegida, né? Porque ela fica realmente à mercê de que aconteça algo, né? Que fuja do seu controle, por falta dessa preparação anteriormente para que ocorresse esse acolhimento desse paciente. Então, existiu essa evolução e o serviço social ele atua diretamente, né, nesta situação de saúde mental. Com esse novo dispositivo, né, de lei em termos de saúde mental, surgem os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Os CAPs, eles se constituem como um lugar de referência e tratamento para pessoas com grave sofrimento psíquico, cuja severidade e ou persistência demandem um cuidado intensivo, incluindo os transtornos relacionados às substâncias psicoativas, álcool e outras drogas, e também crianças e adolescentes com sofrimento mental. Então, esses são os novos dispositivos de referência para a atenção à pessoa com transtorno mental, né, onde se respeita a territorialidade dos indivíduos, né, e sua individualidade, sempre inserindo esses indivíduos em meio social de forma saudável, né, e integradora, e não excludente
e com maus tratos, né? Então, é um novo modelo totalmente diferente do que existia até então. Então, esses novos serviços, esses novos dispositivos de atenção à saúde mental, os centros de atenção psicossocial, os CAPs, eles são de várias modalidades, né? O CAPS 1, ele faz o atendimento a todas as faixas etárias para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. Atende cidades e ou região com pelo menos 15 mil habitantes. Isso é uma modalidade. Uma segunda modalidade é o CAPS 2, né, que faz atendimento a todas as faixas etárias para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas. Atende cidades e ou região com pelo menos 70 mil habitantes. Então, existe o diferencial de atendimento em termos de região, né, de quantitativo de habitantes. O CAPSI, ele faz o atendimento a crianças e adolescentes para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades e ou região com pelo menos 70 mil habitantes. A especificidade, né, deste CAPSI já é a questão de atender crianças e adolescentes. CAPS AD, álcool e drogas. Atendimento a todas as faixas etárias, especializado em transtorno pelo uso de álcool e outras drogas, atende cidades ou região com pelo menos 70 mil habitantes. CAPS AD já está, né, bem nítido que ele já é voltado para a questão de transtorno pelo uso de álcool e outras drogas. O CAPS 3, ele tem um atendimento com até 5 vagas de acolhimento noturno e observação. Ele atende todas as faixas etárias, transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, atende cidades ou região com pelo menos 150 mil habitantes. Então, o CAPS 3 ele tem um diferencial dessas vagas de acolhimento, né, e o quantitativo de habitantes por cidade ou região, para que ele seja implementado. O CAPS AD3, álcool e drogas, ele faz um atendimento e tem 8 a 12 vagas de acolhimento noturno e observação. O funcionamento dele é de 24 horas, né? Então, a qualquer momento, ele está acolhendo, né, as pessoas que se enquadram nessa situação. Ele atende todas as faixas etárias. Ele faz a questão do atendimento tanto para transtornos graves e persistentes, como também para transtornos pelo uso de álcool e outras drogas. Atende cidade ou região com pelo menos 150 mil habitantes. Aliás, ele é especializado em álcool e drogas. Ele é o CAPS AD3, né? Então, ele é AD3. O 3 é o nível de complexidade, né? Que ele vai atender a questão dos acolhimentos, de 8 a 12, e em questão de ser 24 horas, certo? Cada um tem sua especificidade, mas quando se relaciona a D, já se sabe que é transtorno advindo de álcool e outras drogas. Os centros de atenção psicossocial, eles têm um leque de situações, né, de atividades que os assistentes sociais desenvolvem nesses centros. Então, o acolhimento, a escuta, os encaminhamentos faz parte da atuação diária nesses centros de atenção psicossocial. A visita domiciliar e institucional também ocorre. Acompanhamento de grupos e famílias e usuários, né? Pode ser grupos com famílias, grupos com usuários. Então, faz esse acompanhamento desses grupos, certo? E o atendimento específico com famílias, né? As assembleias dos usuários, onde os usuários vão expor o que pode melhorar, né? O que pode ser modificado. Questão de relatórios e parecer
também a atribuição do assistente social dentro do centro de atenção psicossocial e os acompanhamentos como técnico de referência. Então, a equipe ela é dividida e cada técnico vai ficar como referência para os usuários, para determinado grupo de usuários. Então, sempre que aquele usuário tiver um problema, ele vai contactar diretamente o técnico de referência, porque esse técnico de referência ele já faz o acompanhamento do indivíduo e já tem o seu histórico, né? O seu acompanhamento histórico de vida. E o que acontece? Mas no dia a técnica de referência não está, então ninguém vai atender. Não, isso não existe, né? O usuário é de toda a equipe. Essa questão de técnica de referência é para eles se sentirem acolhidos, né? E se sentirem confiantes, né? Ter a questão do elo com aquele técnico de referência. Então, a partir de 88, muitas coisas se modificam na saúde e surge na década de 90 um termo muito utilizado que é a questão da humanização, né? Então, é uma temática que ela passa a ser mais debatida, né, nos encontros, principalmente depois da 11ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, em 2000. Essa temática ela vem à tona e em 2001 foi criado o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar pelo Ministério da Saúde, que vai priorizar a redução de filas, a ampliação de acesso, o atendimento integral, acolhedor, resolutivo, com base em critérios de risco, né? Dentre outras coisas. E o serviço social, ele vai ser convocado para viabilizar junto aos trabalhadores da saúde essa política, né? Seja através de um acolhimento humanizado, né? Seja através de uma escuta qualificada, seja através do fortalecimento de vínculos com os usuários, dentre tantas outras situações que o profissional pode estar vindo a viabilizar para fortalecer essa política. E os trabalhadores de saúde, eles serão capacitados constantemente, né? E serão também revistas essas situações trabalhistas, né? Que muitas vezes é fruto de contratos precários e os profissionais sobrecarregados, né? Então, tudo isso vem à tona com essa nova política nacional, né, de humanização. Ela traz todas essas situações que devem ser repensadas para um fortalecimento da política, para um melhor atendimento e para que os serviços cheguem de forma realmente humanizada aos usuários. Então, assim como nas aulas anteriores, observam um conteúdo extenso, né, que necessita de uma atenção, que necessita realmente uma leitura, né? Então, vocês não deixem para estudar em cima, muito próximo das provas, porque o conteúdo é extenso. E obrigada a atenção, boa sorte a todos.